Boa tarde. Vamos começar. Queria dar boas-vindas a todos, agradecer a presença da senhora, dos senhores, e começar a formar a mesa, primeiramente com a Mara, para fazer a leitura de Emanuel, como sempre fazemos, né, Mara? Vou pedir para a Josi sentar, para fazer a prece de abertura, e a Mônica vai fazer a prece no final, viu, Mônica? Tá bom? Pode sentar, por favor. Para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, essa casa é uma seccional da Federação Espírita Brasileira, em São Paulo. Há 5 anos, a FEB passou a administrar esta casa, que era o antigo ICESP, Instituto de Estudos Espíritas de São Paulo, de um casal de espíritas desde os anos 40, doutora Elza Machado e doutor Paulo Machado, e eles passaram há 5 anos a direção para a Federação Espírita Brasileira. Então, nós estamos terminando uma reforma. Aqui será, dentro em breve, a biblioteca e o Museu Espírita de São Paulo. Já estamos organizando os livros, já estamos com a biblioteca do Dr. Hernani Guimarães Andrade, a biblioteca do casal, doutor Paulo e a doutora Elza, e estamos adquirindo, pedindo, inclusive, para todas as editoras de livros espíritas, para doarem os livros espíritas. Nós teremos aqui, no futuro bem próximo, a maior biblioteca espírita do mundo, com cerca de 10.000 livros para consulta, para estudos. E temos aqui ao lado, também em fase de organização, o Instituto Canuto Abreu, do grande estudioso Canuto Abreu, com cerca de 6.000 livros históricos. E nós estamos começando um ciclo de palestras que começou em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro. Queria chamar a doutora Márcia, a nossa palestrante. A doutora Márcia é a tesoureira da Associação Médica Espírita do Brasil, Associação Médica Espírita de Santos e a Associação Médica Espírita Internacional. É uma estudiosa, uma grande amiga da doutora Marlene Nobre, é uma grande pesquisadora. A gente sempre abre com a leitura de Emanuel, com uma prece, e depois a palestra. Era assim, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, não tinha nem sede, mas era assim que o Chico fazia. Então, é um sistema que a gente adota lá, até hoje, no Centro Espírita Luiz Gonzaga e no Grupo Espírita da Prece. É uma maneira da gente introduzir o comentário do grande benfeitor espiritual antes da palestra e antes da prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos 4:28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos.
Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviados na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais a que se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito da dessequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Que assim seja. Por favor, Josi, você faz a prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, rogando amparo e proteção à nossa palestrante, e que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos desta tarde, enriquecendo os nossos conhecimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em faltas e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa tarde a todos. É um prazer, por que não dizer uma honra, estar aqui, né? E a nossa singela contribuição, ela está baseada em algumas pesquisas que fizemos, mas também nos estudos que a doutora Marlene Nobre desenvolveu. Como todos sabem, ela cursou a Faculdade de Medicina em Uberaba e teve lá a oportunidade ímpar, não é, de estar com o nosso Francisco Cândido Xavier durante todo o período que ela esteve cursando. E, então, ela teve uma formação única e exemplar do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da experiência do nosso Chico, não é? E a qual ela aproveitou para o resto dos seus trabalhos espirituais aqui na Terra. Então, quando falamos de estudos de Marlene Nobre, nós nos reportamos a tudo que a doutora desenvolveu, porque ela era uma grande estudiosa do Espiritismo, como poucos, e, sobretudo, da obra de André Luiz, que fora médico na Terra. E eu creio que não haja alguém que tenha maior conhecimento, quando esteve aqui na Terra, sobre tudo que André Luiz delegou para nós, do que Marlene Nobre. Então, ela nos deixou muitos exemplos, e antes de nós iniciarmos a palestra, queria recordar o maior deles. Ela sempre nos convidou à humildade, à simplicidade e ao combate do personalismo. Isso ficou muito marcado no meu coração, porque nós sabemos que somos apenas meros servidores do Cristo, né?
Na realidade, a obra é dele e dos missionários que vieram implantá-la aqui na Terra. Então, somos apenas aqueles que buscam divulgar algo que esses luminares nos deixaram para nós. Então, não podemos falar de André Luiz e da segunda fase do Espiritismo através de Francisco Cândido Xavier, sem nos reportarmos um pouco ao tempo da codificação e como é que isso aconteceu, né, lá na França. Então, no século XIX, foi um século de sublimes claridades, uma vez que ele já estava preparado para receber o Consolador prometido que Jesus falou que nos enviaria. E assim que no século XVIII, então, os filósofos do Iluminismo buscaram, através dos seus estudos, né, a religião natural, baseada na razão, que buscava compreender ou refutar a tudo aquilo que não fosse compreensível pela razão. É assim, então, que no século XIX houve toda uma preparação no mundo espiritual para que nós pudéssemos receber, então, as lições sagradas do Espiritismo, que iam ser ouvidas por toda a humanidade sofredora. As primeiras manifestações que temos conhecimento e que se expandiram para todo o mundo foram aquelas que aconteceram no pequeno vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, quando, então, as irmãs Fox observaram aquelas batidas, né, que aconteciam na sua casa, e Kate Fox, então, estabelece um código alfabético com o número das batidas, e ela consegue identificar que ali havia uma inteligência, o espírito de Charles Rosman se comunicando. E de lá, dos Estados Unidos, a presença maciça, né, dos fenômenos espiríticos se multiplicou por toda a Europa. Kardec já ouvira falar, desde 1854, das chamadas mesas girantes ou mesas falantes, né? Entretanto, ele nunca aceitara participar de uma dessas reuniões que acontecia nos salões da França, né, a título de divertimento, porque, como um homem da razão, como um homem de grande inteligência e bom senso, não poderia aceitar que aquelas mesas, de alguma maneira, falassem ou dessem um código que corresponderia a uma determinada fala. Entretanto, em maio de 1855, Kardec acaba aceitando participar na casa da médium da Madame Pleine Maison, na rua Grange Batelier, né, em Paris, e, desde então, Kardec percebeu que estava diante de fenômenos que correspondiam a uma nova lei, algo ainda desconhecido para o ser humano. E ele começa a frequentar regularmente, até que ele passa a participar das reuniões na casa do Sr. Boudin, e ali ele, então, por força da sua disciplina, também do seu conhecimento, da sua inspiração, ele passa a levar perguntas sobre filosofia, psicologia e sobre a natureza do mundo espiritual. E ele percebe, então, que essas respostas, ao longo do tempo, formavam um corpo doutrinário, né? E um corpo doutrinário que deu, então, base à publicação do Livro dos Espíritos. Nessas reuniões, nos quais ele participava, em 30 de abril de 1856, pela primeira vez, então, o Espírito de Verdade se manifesta e diz-lhe que ele tinha uma missão em relação a esses conhecimentos e que, entretanto, ele ia passar por rudes provas, né? E ele haveria de se preparar, porque a calúnia, a difamação, os opositores iam se fazer presentes em seu caminho. Então,
o Espírito de Verdade diz-lhe que ele tem que se imbuir, não é, de uma perseverança, de uma disciplina, de uma total dedicação para poder levar adiante esta missão, mas, sobretudo, de humildade e modéstia. Vejam como sempre os Espíritos nos convidam, né, a esta virtude. E é assim, então, que, posteriormente, o Espírito da Verdade lhe diz que ele estava longe de compreender, né, todo o trabalho que ia se desenvolver a partir da publicação dos Livros dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E vejam que o Espírito de Verdade estava fazendo um prenúncio, né, da missão que Kardec tinha, e nós temos a seguir, então, a publicação do Livro dos Médiuns, em 1861, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, em agosto de 1865, o Céu e o Inferno, e, por último, a Gênese, publicada em janeiro de 1868. Kardec ele aplicou o método experimental e procedeu da mesma forma que as ciências positivas, do positivismo de Augusto Comte, de então, ou seja, a partir dos efeitos, ele chegava à conclusão das causas e as consequências que adviriam daí. Assim funcionava, então, o positivismo de Augusto Comte. Observar, estudar, analisar, para depois julgar e chegar a uma análise. Então, o Espiritismo ele é uma ciência de observação, né, que tem, sobretudo, como objetivo principal o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como todos sabemos, né, ele desnuda para nós a natureza do mundo invisível, a questão da sobrevivência da alma após a morte do corpo, né, e a relação, né, dos encarnados com desencarnados. Se esses conhecimentos estivessem de fato presentes, né, na nossa vida cotidiana, nós teríamos uma profunda transformação moral da humanidade, na medida que nós realmente nos concebemos como espíritos imortais e que não existe somente o aqui e agora, mas nós estamos a caminho, né? E o que caracteriza, então, a revelação espírita, né, é que a sua fonte é divina, ou seja, ela foi programada e projetada no mundo dos espíritos e teve a iniciativa, então, dos espíritos. E a elaboração dela é fruto, então, do trabalho de um homem que compilou todos esses conhecimentos, como nós sabemos, através desta metodologia, onde as perguntas foram dadas a diversos médiuns em vários lugares da Europa, para chegar, então, a um consenso da resposta dos espíritos. Então, uma metodologia em que consegue-se conceber os ensinamentos e compreender através da universalidade do conhecimento. Então, vejam, o que é mesmo ciência, né? A ciência ela é um corpo de conhecimentos sistematizados que, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, são formulados metódica e racionalmente. Então, essa definição que nós vamos encontrar, eu, desta vez, peguei no Roaz, no Antônio Roaz, a definição de ciência, né, nos dicionários populares. E o Espiritismo, na realidade, ele é uma ciência nova, né, que nos descortina, então, os conhecimentos destas leis que regem o mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo, constituindo-se, portanto, na ponte entre a ciência, que deixará de ser materialista, e a religião. Então, no século XIX, ao início do século XX,
nós tivemos um profundo interesse dos cientistas de então na compreensão desses fenômenos psíquicos que se espalhavam pela Europa. Então, cientistas, digamos, na linguagem de hoje, cientistas de ponta, né, de primeira linha, como William Crookes, né, o inglês William Crookes, um renomado cientista no campo da química, vencedor de vários prêmios ligados à academia, Charles Richet, né, que foi médico, ganhador do Prêmio Nobel, e foi depois, ele escreveu sobre a metapsíquica, né, e César Lombroso, que todos nós sabemos, né, que foi um pesquisador na área da ciência positivista, e ele trabalhava, nós sabíamos, com medicina legal, né, com pesquisas nessa área, e ele foi extremamente combatente da doutrina espírita quando a doutrina surgiu, César Lombroso. Mas depois ele recebeu uma comunicação através da médium Eusápia Palatino, e aí, então, ele passou a se converter à doutrina, a ponto de dizer que estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido a possibilidade dos fatos chamados espiríticos. Os fatos existem e deles me orgulho de ser escravo, né? Então, tivemos eminentes cientistas no século XIX. Kardec, então, como sabemos, desencarnou muito jovem, né? Com 65 anos, é muito jovem, e em 1869. E só em 1890 nós tivemos, então, a publicação deste livro, que eu considero uma preciosidade histórica, pelo menos na segunda parte, né? Obras póstumas, aonde ele faz as anotações de todas as orientações das falanges do Espírito de Verdade, dos benfeitores, todos aqueles que estavam ali comprometidos, né, com trazer a lume, trazer ao mundo, né, essa nova ciência. E então, em uma das anotações de Kardec, ele pergunta ao Espírito de Verdade, em 1860, e 9 anos, né, 1869, que ele desencarnou. Ele pergunta ao Espírito de Verdade sobre a volta dele, né? Porque ele acha que pressentia que não ia ter muito mais tempo na Terra. E o Espírito de Verdade responde a ele, está em Obras Póstumas: prossegues em teu caminho sem temor, e embora seja ele permeado de espinhos, afianço-te que terás grandes satisfações antes de voltarem por um pouco entre nós. Ou seja, ele ia ficar pouco tempo quando do retorno ao mundo espiritual após o seu desencarne. E aí ele pergunta, mas o que quereis dizer com estas palavras, por um pouco? Aí o Espírito de Verdade responde, não ficarás muito tempo entre nós. É preciso que voltes para terminar a tua missão, que não poderá ser concluída nessa existência. Então, Kardec desencarna, e nós, o Espiritismo, ele é extremamente divulgado no nosso país, né? Federação Espírita, que tinha sede, ainda tem a sede antiga no Rio de Janeiro. E nós não tivemos mais notícias de Kardec, né? Até que, em uma homenagem que foi feita para o nascimento de Kardec, e a Federação fazia todos os anos, né, pelo aniversário da passagem de Kardec, em 3 de outubro de 1919, o médium Albino Teixeira recebe uma comunicação de Santo Agostinho. Isto está nos anais publicados da FEB, existe documentação. E, nesta comunicação,
Agostinho, que fez parte da falange que deu sustentação a Kardec, né, em França, ele diz que estão presentes ali todos os espíritos da falange que sustentou Kardec, e que Kardec não poderia estar ali, uma vez que Kardec já estava encarnado, em 1919. E ele haveria, então, de recolher todas aquelas homenagens prestadas a Kardec, e, no momento propício, ele ia, então, comunicar-se com Kardec e dizer-lhe de todo o amor que aquelas pessoas dedicavam à obra que ele tinha deixado e ao próprio Kardec. Então, cada um faça o seu julgamento, né? Em 1919, Francisco Cândido Xavier já estava encarnado. E isso é uma discussão dentro da nossa doutrina, cada um tem a liberdade de achar isto ou aquilo, mas, se nós usarmos a razão e todos os depoimentos e todos os tratados que já se escreveram sobre isso, nós vamos ver que qual foi o médium, né, que já estava encarnado nessa reunião de 1919, que teve a capacidade de legar-nos. Hoje nós já temos, segundo o relato de Geraldo Lemos, 503 obras. 501 que já saíram, 2 estão no prelo, e ele me disse que estão para sair mais 3. Então, assim, é um conhecimento que nós vamos passar várias encarnações em uma criatura só, em 75 anos de mediunidade, de total dedicação, sem ter nenhuma retribuição material, ao contrário, como Kardec foi tantas vezes, né? Sofreu preconceitos, sofreu infame, calúnia, também o Chico passou por isso. E aí cada um tire a sua conclusão e estude, e se quiser aceitar, tudo bem, se não quiser também não muda nada. Mas Francisco Cândido Xavier, ele conhece a doutrina espírita por conta da sua irmã, que sofre, né, de distúrbios mentais e obsessivos, e Carmen Perácio lhe dá assistência junto com seu marido, e depois ela recebe uma comunicação que eles deveriam dar o apoio ao desenvolvimento da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, é assim que ela se muda para Pedro Leopoldo, né? E, na primeira reunião, que acontece em 8 de julho de 1927, a dona Carmen vê uma chuva de livros caindo sobre a cabeça do Chico, né? Ela era médium. Então, ela tem a intuição de dar ao Chico um lápis e um papel, e Chico, então, recebe a sua primeira psicografia em 1927. Desde então, Francisco Cândido Xavier não parou mais de trabalhar, né? Ele era funcionário público, saía do seu trabalho na Fazenda Modelo e participava das reuniões. E, enfim, ele legou-nos uma obra que só o tempo e a maturidade nos dá a oportunidade de realmente observar o que Francisco Cândido Xavier fez. Eu tive a oportunidade de visitar várias vezes Uberaba, quando eu era jovem, logo que entrei na doutrina, em Santos, fazia parte do Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, que foi criado justamente no dia do nascimento, em homenagem ao Chico, 2 de abril, né, quando foi fundado, em 1967. Aí eu ia para a escola, né, fazendo, abre parênteses, naquele ônibus escolar que levava, a gente sempre parava o ônibus para pegar alguém, eu olhava aquele centro, aquela plaquinha ali escrito, Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, fundada em 2 de abril. Mal sabia eu, né, que depois, em 1980, fora convidada para participar de uma tarefa, assistir uma reunião, e nunca mais deixei a doutrina espírita. Eu ainda era aluna na Faculdade de Medicina, e evidente que nós, quando somos muito jovens, não temos aquela percepção. Então, o grupo fazia viagens a Uberaba, e sempre éramos instruídos pelo Zé Luiz para não
molestarmos, não incomodarmos, não fazermos barulho. Então, nós ficamos só realmente assistindo, não incomodávamos o trabalho do Chico. Mas ficamos até de madrugada para poder dar a mão para ele. E essa madrugada, às vezes, era 3 horas, às vezes eram 4 horas. Né? Todo ano, em agosto, íamos a Uberaba. Depois, ele passou a fazer viagens em abril e em agosto. Então, eu tive essa oportunidade de ver muito de perto Francisco Cândido Xavier. E também, quando eu fiz... eu trabalhei no Centro Espírita Perseverança, que vocês todos devem conhecer, aqui de São Paulo, né? Sob a direção da dona Guiomar Albanese, e eu fiz parte de um pequeno grupo que ela havia formado de estudos, e também, para mim, foi uma oportunidade ímpar. Eu sou muito grata a essas 2 casas, e, certa vez, ela nos levou também ao Chico, né? E nós chegamos lá em Uberaba por volta das 5 e pouco da tarde, saímos aqui de São Paulo, e ele nos recebeu, um grupo fechado, talvez em torno de 20 pessoas, não lembro muito bem, e ele conversou conosco desde as 7 da noite às 11 da noite, sobre vários assuntos. O curioso é que nenhuma foto, nenhum gravador conseguiu manter o registro, que ficou só no nosso coração. Mas, vejam, eu não tinha a dimensão da grandeza deste missionário. Mas, hoje, graças a Deus, nós temos uma profunda gratidão por ele, e também por termos aprendido muito com a doutora Marlene Nobre, pelo que estimamos muito, porque eu acho que o espiritismo que eu conheço é um antes de Marlene Nobre na minha vida pessoal e outro antes dela, porque ela descortinou realmente essas entrelinhas que o Chico traz na sua obra, né? E especialmente na obra de André Luiz, com a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que temos 13 livros, a série André Luiz tem 16 livros, nós temos 13 livros, não é? E Nosso Lar está ali em 1943, embora ele tenha sido publicado logo no começo de 44, porque foi terminado em 43. O prefácio de Emmanuel é de outubro de 43. Então, a Marlene considerava em 1943 e nós também, antes da publicação. Então, vejo que, nessa magnífica obra, nós encontramos conhecimentos jamais imaginados, né, na década de 1940. Mas Nosso Lar trazia até avanços aí do conhecimento nas questões tecnológicas de comunicação, né? E quem lia o Nosso Lar naquela época, ou nas décadas seguintes, achava que era uma obra de ficção. Mas tudo que está em Nosso Lar, do ponto de vista de tecnologia, nós estamos vendo, está sendo materializado hoje aqui na Terra. Então, nós vamos falar um pouquinho só de algumas citações, fazer algumas citações do que André Luiz nos trouxe, né, em avanços, vamos dizer, a doutora Marlene fala muito em revelações espirituais. Eu gosto de usar mais a palavra informações espirituais, porque revelação, às vezes, parece algo místico, mas não é puro conhecimento do que há, né, na verdade que nos circunda. E a verdade está em toda a parte. Se nós tivermos uma antena, como tem antes Chico Xavier, nós somos capazes de captar, né? Assim trabalha a ciência, mesmo que os cientistas não saibam. Muitas vezes, eles são instrumentos da intuição, porque a ciência ela funciona muito mais na base da intuição do que a razão, para eles materializarem o conhecimento para nós. Então, vamos falar um pouquinho, nós pegamos alguns pontos que são muito importantes e que são ventilados por vários palestrantes espíritas, não só a doutora Marlene, e por isso que eu digo que são os estudos dela, porque eu sou apenas aqui a transmissora desses conhecimentos. Então, em Nosso Lar, em 1943, André Luiz ele já amplia o conceito da questão do perispírito, né? Abordado não só nas questões do Livro dos Espíritos, como também no Livro dos Médiuns, em grande profundidade. Ele nos dá um conceito de um corpo espiritual
formado por vários corpos espirituais. Então, já é em nosso lar que ele dá para nós e fala sobre o corpo causal, né? Quando André Luiz está conversando com o Lísias, que era o enfermeiro, com o Henrique de Luna, que era o médico que lhe assistia, e Clarencio, que era o ministro de nosso lar, e, sobretudo, Clarencio enfatiza a questão do pensamento. Então, em nosso lar, ele já começa a trazer para nós algum conhecimento sobre o pensamento, especialmente porque ele já havia sido recolhido no nosso lar, André Luiz, ele já tinha estado na oração das 6 horas, que acontece em nosso lar. Entretanto, na enfermaria, quando ele retorna para a enfermaria, ele só tem queixas e lamentações, né, acerca do seu próprio sofrimento, das suas experiências dolorosas, da separação da família. Então, Clarencio lhe diz, bom, se você deseja a cura espiritual, você precisa mudar a sua sintonia mental. Então, ele já começa a falar para nós sobre isso. E amplia o conceito de perispírito, falando, então, do corpo causal, que é nele que nós trazemos o fato de roupa suja para lavar, ou seja, todas as nossas experiências passadas, né, que não estão de acordo com as leis divinas, ficam ali, então, gravadas, e nós precisamos depois nos libertar, né, dessas experiências sombrias. E aí nós temos, dentro da ciência, um pesquisador chamado Rupert Sheldrake, e fala-nos sobre os campos morfogenéticos, que seriam campos não físicos e não locais, residindo fora do espaço e do tempo. Então, seriam os agentes causais do desenvolvimento e da forma biológica. E ele utiliza esses campos morfogenéticos. Nós poderíamos fazer uma correlação com a presença do corpo espiritual na questão da morfogênese. O que é a morfogênese? Quando nós temos, então, a fecundação do ovo, né? A fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a formação da célula-ovo, até hoje a ciência não explica, né? Como é que as células sabem para onde elas têm que se direcionar, se dividir, se especializar, formando os diversos tecidos do nosso corpo, né? Então, o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, bioquímico, para vocês terem uma ideia, ele estudou em Harvard e Oxford, né? Ele tem um trabalho maravilhoso, acessível na internet, e ele tenta, através das suas pesquisas, falar-nos que existe uma estrutura imaterial que sustenta a estrutura física. E a estrutura material, como campos morfogenéticos, né, nós correlacionamos com a presença, então, do corpo espiritual, né? Mas o Rupert Sheldrake, dentro dos seus estudos, nós sabemos que, da mesma maneira que outros cientistas, sofrem, vamos dizer assim, um rechaço, né, da ciência ortodoxa, que não aceita. Mas eu tenho certeza absoluta que as pesquisas elas vão evoluindo de tal forma, e nós vamos desenvolvendo aparelhos tão mais sensíveis, que nós vamos chegar num momento que nós vamos conseguir detectar a presença desse campo, né, eletromagnético, que é o nosso corpo espiritual. Bom, em Missionários da Luz, que foi publicado em 1945, André nos traz notícias sobre a pineal, né? Imagine, em 1945, André dizer que era a glândula da vida mental, que despertava as forças criadoras no início da puberdade, que esta glândula ela tinha ascendência sobre todo o sistema endócrino e supria de energias psíquicas os demais órgãos, né? Que ela controlava o nosso mundo emotivo. E, além de tudo, né, esta glândula que nós podemos ver no slide ali, iluminada, né, ela tem um papel de conexão com o mundo espiritual, né? A mediunidade, então,
se faz presente através da atividade da glândula pineal, que é uma pequena estrutura, né, com meia grama, para vocês terem uma ideia, é muito protegida dentro do nosso encéfalo. E o que nós encontramos em relação à glândula pineal na década de 1940? Né? Quais os conhecimentos que nós tínhamos até então? Já no século XVII, René Descartes falava que a glândula era a sede da alma, talvez por intuição, porque ele não tinha instrumentos naquele tempo, né, para fazer esta afirmação, mas ele considerava esta glândula como a sede da alma. Em 1899, nós tivemos publicação de 2 cientistas, né, o Ogler, na Inglaterra, e o Helbner, na Alemanha, que mostraram, então, casos de tumor da glândula pineal relacionados, então, com a supressão da puberdade, ou seja, a puberdade precoce em crianças que tinham tumor de glândula pineal. E eles conseguiram fazer essa correlação. Mas, em 1918, o Hallgren, ele faz uma pesquisa e fala para a gente, em caráter definitivo, que a glândula pineal ela tinha relação com o chamado terceiro olho dos anfíbios, ou seja, era um órgão fotorreceptor para os répteis, né? Mas que para o homem era apenas um vestígio calcificado. Então, que a glândula não tinha nenhuma função, né, a não ser a questão da supressão da puberdade. Então, nada se conhecia além disso. Eu me recordo que eu fiz fisiologia em 1980, e, naquela época, o Tratado de Fisiologia tinha apenas 2 parágrafos sobre a glândula pineal, apesar de já ter muitos conhecimentos, mas não chegava na academia, na faculdade, para a gente. E só 13 anos depois então, que foi descoberto que esta glândula produzia um hormônio chamado melatonina, né, cujas funções, então, estavam correlacionadas com muitos fenômenos no nosso corpo. Então, a glândula pineal ela tem ação sobre a saúde mental, sobre a função endócrina, está relacionada com o metabolismo dos carboidratos, com o metabolismo hepático, ela tem relação com o sistema reprodutivo, com a atividade física que realizamos. Ela produz, então, o hormônio, né? E ela é o ponto de referência para a nossa conexão com o mundo espiritual. E o seu hormônio, melatonina, ele está envolvido, então, com ciclos biológicos, com o envelhecimento, com a insônia, com os chamados fenômenos de jet lag, que são os distúrbios do ciclo do sono, quando nós mudamos, né? Viajamos, vamos para um lugar, mudamos o nosso ciclo de sono. E está também relacionada com os distúrbios afetivos sazonais, aqueles processos depressivos que acontecem por falta de luminosidade nos países, né, em que nós temos muito pouco tempo de luz durante o ano nos países do norte, e também com a fertilidade. Vejam quanto conhecimento André Luiz nos trouxe, que foi comprovado só a partir da descoberta do hormônio ao longo das décadas que se seguiram. E eu creio que todos nós ficamos muito felizes quando pudemos ver este trabalho sendo publicado na Neuroendocrinology Letters, uma importante revista de publicação de artigos médicos, né? E onde os nossos pesquisadores da Associação Médico Espírita do Brasil, o Giancarlo Lucchetti, que é hoje considerado um dos grandes pesquisadores que mais publica artigos, né, de revisão, de revista, enfim, no mundo da ciência, ele é muito conhecido, e ele foi pupilo da doutora Marlene na AME São Paulo, né? O doutor Jorge Dar, que é o nosso secretário da AME Brasil, e o doutor Décio Ângelo, que todos nós, eu acho que devem conhecer, né, que está fazendo esse trabalho, essa continuação do trabalho que a doutora Marlene fazia.
E aí, este artigo, o que acontece? Eles fizeram, então, uma pesquisa e uma revisão histórica e cultural de tudo que existia naquela época em relação à pineal e o que André disse. E esse artigo tem 11 páginas, está disponível na internet, se vocês pesquisarem, e sequer uma página foi cortada ou modificada, ele foi publicado na íntegra, demonstrando tudo que André trouxe no livro Missionários da Luz estava corretíssimo em relação à pineal. É uma revista de circulação científica de alto peso. Então, vejam que foi a partir desse artigo que Francisco Cândido Xavier foi parar na academia. Muito importante. Eu acho que a doutora Marlene, foi em 2014, essa publicação, deve ter ficado muito feliz, porque, justamente, o trabalho da Associação Médico Espírita é fazer essa correlação. A ciência vai descortinando e nós vamos comparando aquilo que foi trazido através, né, das informações espirituais pela mediunidade do Chico. E, em 1947, no Mundo Maior, né, nós temos, então, uma importante abordagem sobre o cérebro. Né? Esse é um livro também que estuda muito os transtornos mentais. E é um livro muito importante para que nós realmente nos debrucemos sobre ele. E Calderaro coloca-nos que o cérebro, então, é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, Calderaro traz um conceito de que a nossa casa mental, né, ela estava correlacionada com o nosso cérebro físico, que, de alguma maneira, estava compartimentado. Ou seja, cada setor da nossa casa mental, o id, o ego, o superego, né, o subconsciente, consciente ou superconsciente, quando se manifesta com a região cerebral específica. Então, o cérebro ele estaria compartimentado. Então, vejamos, os nossos hábitos e automatismos adquiridos ao longo do nosso processo evolutivo, né, os impulsos automáticos, aí se representa o arquivo das nossas experiências. Né? E, então, está correlacionado com o nosso sistema nervoso, né, periférico, e está correlacionado com o nosso subconsciente e o nosso id. O córtex motor, que é a nossa área nobre, é nosso presente, representa o nosso presente, né? Ele está correlacionado, então, com a consolidação das nossas qualidades nobres, com o esforço e a vontade que nós temos que fazer no nosso presente. O nosso consciente aciona essa área do córtex motor quando nós fazemos, então, as nossas atividades, o nosso esforço, nossa vontade, e está representado aí também o ego. Né? E os nossos lobos frontais, Calderaro destaca como de extrema importância como a área da região cerebral que está correlacionada com as nossas conquistas a realizar e a casa mental das nossas noções superiores. Então, o nosso ideal, a nossa meta superior, quando eles se manifestam, é esta região, então, que traduz o ideal e a meta superior, que é ativada naquele momento. E está correlacionado com o nosso superconsciente e o nosso superego. Eu vou dar um exemplo mais adiante, para que fique mais claro para vocês. Então, 47, ele dá essa noção, Calderaro, de um cérebro trino, né, ou triuno. E, em 1969, aí eu pesquisei, porque eu sou muito detalhista, nós tivemos a publicação desse livro do Paul MacLean, um médico e neurocientista americano, né? A Triune Concept of the Brain and Behavior, e depois, em 1990, The Triune Brain Evolution. E ele tem exatamente essa concepção do cérebro trino, né?
Entretanto, existe apenas uma pequena diferenciação, porque Calderaro dava uma importância maior para a questão dos lobos frontais, que Paul MacLean não o faz. Então, ele tem essa concepção. E Paul MacLean, ele traz para nós o conhecimento do sistema límbico, que é essa região bem ali no meio que vocês veem. Então, nós temos o cérebro inicial, que é o cérebro reptiliano, que está ali em verde, em vermelho o sistema límbico, e depois nós temos a região cerebral, né, do neocórtex, córtex cerebral, que é a chamada região neomamífera. Então, nós vemos que é um processo de evolução, porque nós partimos lá desde a célula monocelular, como diz André Luiz, né? E o princípio espiritual vai evoluindo por milhões e milhões de anos, e a filogenética vai demonstrando que nós vamos ficando cada vez mais, o cérebro vai se tornando mais complexo. Evidente que a ciência, sempre que tem algum autor que escreve alguma coisa, outro autor vem e depois coloca reinterpretações sobre aqueles conceitos. E alguns conceitos do Paul MacLean foram reinterpretados por outros neurocientistas recentemente, mas este conceito de cérebro triuno, ele não fica invalidado, mesmo diante das novas reinterpretações. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que seria isso, nós vamos, então, falar desse trabalho que o Andrew Newberg publicou e que demonstra bem. Então, ele faz um estudo com SPECT. SPECT é tomografia computadorizada por emissão de fótons singular. E ele coloca os monges em meditação e as freiras, monges tibetanos, e as freiras franciscanas em oração. E ele, então, faz o estudo, né, das imagens cerebrais. Então, nós vamos ver que, nesse estudo de Andrew Newberg, esse neurocientista, que foi um dos primeiros a fazer pesquisas na área de espiritualidade e religião, ele demonstra que, durante a meditação, os lóbulos frontais eles se iluminam e os lóbulos parietais eles se apagam. Ora, os lóbulos frontais, que é a nossa casa, noção superior, não é? As nossas metas e os ideais elevados. Então, quando estamos em meditação, essa região ela está iluminada, traduzindo exatamente o que Calderaro falou. É a região que traduz isso da vivência do espírito que se manifesta através do corpo físico. E exatamente acontece a mesma coisa com as freiras. E a região parietal se apaga durante uma prece mais elevada, e é a região parietal que está correlacionada com o nosso aqui e agora. Então, são as regiões que têm, para nós, conexão, quando nós que se iluminam, que são ativadas quando nós estamos em conexão com o mundo espiritual. Tivemos importantes pesquisas também do Dr. Jorge Moll, né? Jorge Moll Neto. Ele é um pesquisador brasileiro que se formou, estudou também no Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, e ele está ligado à Rede DOR, no Rio de Janeiro, de pesquisas em relação à neurociência. E ele foi o primeiro neurocientista que fez pesquisas, então, com as imagens cerebrais, né, através da ressonância magnética funcional e as questões de ordem moral. E, nas pesquisas dele, chega-se à conclusão de que exatamente o que Calderaro falava em 1947. Né? Então, a região do córtex pré-frontal, que fica aqui, na parte da frente do nosso cérebro, ela é responsável pelas ações e sentimentos morais. Então, ele colocou as pessoas no aparelho de ressonância magnética funcional e as pessoas tinham que decidir, e eram dados passos, decidirem doar
através das questões, eu vou doar dinheiro para este ou para aquele, sem custo para mim, com custo para mim, decisões morais diante de questões éticas que eram colocadas ali. E observou-se exatamente isso, né? Que essas decisões de doações morais e que o sentimento moral de compaixão estava correlacionado com a questão do córtex pré-frontal, como dissera Calderaro. Além disso, nessa região, uma região bem específica da região pré-frontal, também é a região responsável por nossas crenças, valores, sentimentos morais e eventos que são ativados em situações que sentimos compaixão de outrem ou realizamos comportamentos morais elevados. Então, quando nós nos compadecemos ou quando nós assistimos a algum filme, algo em que nos mostra o sofrimento alheio, essa região do frontopolar, do pré-frontal, ela se ilumina, é ela que traduz, exatamente como Calderaro havia dito. Evidentemente que o cérebro, para os cientistas materialistas, é o produtor de tudo, mas o cérebro, ele é, para aqueles que aceitam a consciência, e para os espíritas, né, como extramaterial, como existente por si só, ele é apenas o transdutor. E é isso que Calderaro passou, né, para nós. Então, vejamos que esse trabalho do Calderaro, ele foi agora, vamos dizer assim, esmiuçado, né, através do trabalho desses 3 companheiros da Associação Médico Espírita, a doutora Arvênia Prada, que todos conhecem, né, que ela é uma médica veterinária e tem muito conhecimento na área, sempre trabalhou com a área de anatomia, né? O doutor Décio Iandoli e o doutor Sérgio Lopes, que é psiquiatra. E, então, eles também fizeram, né, o cérebro triuno, pegando os conhecimentos de Calderaro, dividiram em 3 partes, a doutora ficou com a parte da anatomia, né? O Sérgio Lopes com a parte das leis morais e o doutor Décio Iandoli, então, né, fazendo toda a parte da questão da neurociência. E esse livro está um sucesso. Nós já estamos agora mandando fazer a 3ª edição. Mas está um primor, eu recomendo. Eu estive lendo agora, recentemente, pelo menos até onde eu li, não é tão difícil de entender. Dá para nós lermos, que ela é muito didática, a doutora. Mas tem um capítulo que deve ser muito importante, que eu ainda não li, mas vou ler, que é o do Sérgio Lopes, que faz a correlação das questões do Evangelho com a casa mental e tudo mais, né, com as partes dos cerebrais. Então, eu recomendo vivamente. Esperem um pouquinho, que já está indo para o Prela essa semana. Aí, continuando, né, nós temos mais algumas informações. Vamos ver que já está na hora de terminar, né? Senão fica muito cansativo. Mais algumas informações em ação e reação, em evolução em 2 mundos e mecanismos da mediunidade, onde é dado um ênfase ao pensamento, né? O pensamento, ele está na base de todas as nossas realizações. Então, nós recebemos as informações, especialmente no mecanismo da mediunidade, né, que o pensamento, ele é constituído de uma matéria quintessenciada, né, cujas partículas, elas ainda não foram observadas pela ciência material, mas elas estão aquém além da nossa tabela periódica. E nós, quando estamos no mundo dos espíritos, estamos desencarnados, nós lidamos continuamente com este fluido que exala de nós mesmos, né? Através do pensamento contínuo. E esse pensamento, ele vai tecer o nosso halo vital, né? E ele, por ser esta matéria quintessenciada, que obedece aos princípios quânticos, ele tem
Então, forma, ele tem frequência, ele tem cor, ele tem odor, né? E por isso que nós temos que observar profundamente o pensamento, porque ele está na base das nossas enfermidades. Além disso, nós ainda não temos pesquisas científicas nessa área, mas eu tenho certeza que em breve conseguiremos comprovar isso, em ação e reação. Então, o pensamento, diz-nos o instrutor, que ele é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Cientificamente, ainda não temos esta comprovação, mas todos nós sabemos que, quando nós entramos num estado de profunda meditação, ou quando pensamos em alguém que possa estar do outro lado do mundo, automaticamente, já tem sido feito várias experiências, a pessoa recebe, porque há um entrelaçamento quântico entre as mentes, né? A pessoa recebe o nosso pensamento e tem várias experiências nessa área. Então, o pensamento ele está na base, né, de tudo aquilo que acontece e que nós realizamos. E ele dá ênfase, assim como Emmanuel também, né, em Pensamento e Vida, porque ele correlaciona justamente, né, que as nossas criações mentais, a forma como nós encaramos a vida, com as enfermidades que nós vamos depois, né, exarar a nossa matéria densa. Então, este é Mário Beauregard, um neurocientista canadense que hoje está na Universidade de Tucson, né? E, nessa época que ele fez essas pesquisas, ele ainda estava atrelado à Universidade do Canadá, e ele diz para nós, ninguém jamais viu um pensamento ou um sentimento, mas eles exercem um tremendo impacto na nossa vida. Se quiserem conhecer o trabalho dele, existe o livro publicado em português chamado O Cérebro Espiritual. E ele nos fala das suas pesquisas. Ele fez um estudo de revisão, né, de neuroimagens que foram feitas com pessoas que eram colocadas também na ressonância magnética funcional, e essas pessoas tinham que ter ali uma regulação das suas próprias emoções e sentimentos de acordo com filmes ou com coisas que eram projetadas. Também com pessoas que fizeram psicoterapia, que tinham enfermidades psíquicas, e com os efeitos do placebo. E ele, através desses estudos de imagem, da revisão desses estudos, ele nos fala o seguinte, o que ele chama de variáveis mentalísticas, é a nossa consciência, a nossa metacognição, nossa vontade, nossas crenças, nossas esperanças, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos. Ele diz que isso não pode ser redutível aos nossos processos cerebrais. Então, ele está dizendo para nós que isso não é função, não é resultado da atividade cerebral. Ele, então, tem uma teoria que ela chamou de tradução psiconeural. E ele também diz o quê? Que o processo mental ele exerce uma influência causal sobre a plasticidade cerebral, sobre os níveis do funcionamento cerebral, tanto em nível molecular, celular, quanto no seu circuito neural. E ele fez uma teoria chamada tradução psiconeural. Essa teoria nós encontramos em artigos no PubMed, vocês podem pesquisar e vão encontrar, tentando explicar que a consciência ela é fruto da atividade do espírito, ela não é resultado da atividade cerebral. Então, os processos mentais eles seriam traduzidos aí de forma quântica em processos, eventos no nosso cérebro, né? E nos seus níveis de organização, tanto biofísico, molecular, químico, nos seus circuitos neurais. E isto, depois, seria traduzido em informações no nosso sistema endócrino e imune. Vejam que é um neurocientista tentando explicar para nós que o pensamento e as emoções eles acabam sendo traduzidos no nosso cérebro e do nosso cérebro vão influenciar, então, todos os nossos sistemas orgânicos. No materialismo, então, o que ocorre?
todas as nossas atividades, né, atividade mental, ela não vai existir independente do cérebro. É o cérebro que produz para o cientista materialista. Mas, nas pesquisas de Mário Beauregard, nós encontramos bases para dissociar esses fenômenos da consciência dos mecanismos cerebrais. Ou seja, ele fala claramente que a alma é o princípio imaterial e pensante de toda entidade dotada de vida. Então, vejo que estamos avançando em termos de ciência, né? E também na questão da integração com o mundo celular. André Luiz nos traz as informações de que todas as moléstias humanas, se não quase todas, né, excetuando-se aquela que ele fala da gula, elas têm origem da gula, da adição, né, das drogas, aquelas que nós causamos, mas elas têm origem no nosso psiquismo. Isso está entre a terra e o céu. Tá? Em Evolução em Dois Mundos, também, nós vemos aí André Luiz colocando para nós a questão do remorso, a recordação de faltas graves, né, do nosso passado, repercutindo no nosso presente e relacionada às pessoas que vivenciaram conosco as faltas no passado. E ele diz para nós que isto vai se manifestar no nosso mundo celular através das mitocôndrias, né? Todos nós estudamos na escola que as mitocôndrias estão lá no citoplasma da célula, produzindo energia para que a célula possa funcionar e nós vivermos, né? Sem energia não se vive. E ele diz que aí é que a mente transmite ao corpo físico, através da mitocôndria, todos os seus estados felizes e infelizes. Em 1958, imagina, 1958, dizer que esse era o local de ligação. Mas o tempo passa, as coisas evoluem, e nós hoje sabemos que as mitocôndrias elas têm carga genética, não se sabia naquele tempo. Elas têm 37 genes dentro da sua estrutura, né? E elas estão ligadas não só com a produção de energia, mas também com a apoptose, que é a chamada morte celular programada. Então, elas estão correlacionadas com essa... E hoje nós sabemos que, à medida que o nosso estoque de energia, a nossa energia vital, vai diminuindo, né? Isso vai acontecer depois. Nós extinguimos, a vida se acaba, né? E a mitocôndria está exatamente correlacionada a isso, porque hoje temos até estudos mostrando, né, tentando demonstrar que é dentro da mitocôndria que está correlacionada, então, com a produção de energia que é produzido o fluido vital, o ectoplasma. Existem pesquisas nesse âmbito, já tentando demonstrar, fazer isso, né, dentro do meio espírita, levantando os trabalhos de Pope, que falava dos biofótons que a mitocôndria libera na cadeia de reação durante a produção da oxidação do oxigênio e durante a produção de energia. E aí nós temos hoje conhecimento de que a mitocôndria não era só esse motor de energia, mas ela está correlacionada, exatamente por ter 37 genes, com doenças degenerativas do sistema nervoso central, doenças autoimunes, envelhecimento, diabetes, câncer, citopatias mitocondriais. Então, em algum momento da vida, nós podemos ter, né, a desestruturação da mitocôndria, causando essas doenças. Então, vejam, ela está ligada com a nossa herança genética, com o nosso passado, porque vem, às vezes, uma carga genética correlacionada com as nossas vivências, né? Vamos dizer assim, os nossos distúrbios das escolhas do nosso passado sombrio. Tá? E, mais ainda, relacionada com a nossa imunidade, recentemente descoberta uma proteína dentro das mitocôndrias, e, portanto, ela está correlacionada com a imunidade natural. E essa proteína é uma proteína que a sua superexpressão nos defende, né, contra a infecção de certos vírus. Então, nós temos essa infecção natural. E é por isso, essa defesa natural. É por isso que, muitas vezes, aqueles que estão equilibrados conseguem combater a infecção e outros não, né? Porque há, talvez, uma alteração exatamente pela força do pensamento e da vivência das emoções, dessas regiões que são a nossa defesa natural. Ainda em Evolução em Dois Mundos, né?
André Luiz nos fala, então, que todos os nossos estados especiais do mundo orgânico, né? Quais são esses estados? Na renovação das células, na prostração do sono, na paixão artística, né? No êxtase religioso, nos transes mediúnicos. Tudo isso é acalentado nos circuitos celulares, né? Por fermentações sutis, nascidas aí através do impulso determinante da mente. Ou seja, as fermentações sutis são as nossas reações biológicas que acontecem no nosso corpo, né? Então, essas fermentações, esses impulsos da mente, eles são convertidos nos nossos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas arremessadas de um tecido ao outro. Então, o impulso determinante da mente vai guardar a propriedade de alterar, né, essas reações que ocorrem em todo o nosso sistema. E a bioquímica e pesquisadora também da área da neurociência, a doutora Candace Pert, justamente estudou essa área a partir da década de 1970. Ela tem um livro que é bem acessível, porque o primeiro livro dela é um livro científico, não teve tradução para o português, que é o livro Moléculas de Emoções. Mas ela tem este livro, então, Conexão Mente-Espírito, que, se vocês quiserem se aprofundar, numa linguagem excelente, fácil compreensão. Então, na década de 1970, ela descobriu o receptor opioide. E, para ela, todas as doenças são psicossomáticas ou têm um certo componente psicossomático. E, justamente, o que ela fala? Que o corpo físico ele pode ser modificado pelas nossas emoções, né? Que as emoções elas vão influenciar as moléculas daquele receptor opioide. Todas as nossas células têm aquelas moléculas, esses receptores, e os sentimentos vão afetar estes sítios, né, na superfície celular. Então, modificando o nosso corpo físico, né? E os nossos sentimentos também com esta propriedade. Então, quando nós emocionamos, nós acionamos esse receptor. E o sentimento, então, é o fruto, né, da ligação de todos os hormônios que as nossas emoções jogam na nossa corrente sanguínea, e esses hormônios acionam as células. Quando eles acionam as células, então, ocorre a expressão do sentimento no nosso corpo físico. E ela diz exatamente isso, né? Que o pensamento e o sentimento podem afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células. Isso é extremamente importante, porque André Luiz nos fala da questão do pensamento e do câncer, né? Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20. Né? Então, as nossas emoções podem criar um meio que interrompe os nossos sistemas e a nossa função saudável. Então, tudo isso que a Candace Pert fala são as emoções, os sentimentos e toda a produção mental que altera as reações enzimáticas, influenciando os complexos moleculares que formam a rede psicossomática da doutora Pert e afetam o movimento, a divisão ou a atividade das nossas células. Exatamente numa outra linguagem que André Luiz nos falou em 1958. Então, para finalizar, aí estamos já falando um pouquinho de hereditariedade e conduta. Até bem pouco tempo, nós acreditávamos que tudo era determinado geneticamente. As doenças eram fruto só do determinismo genético. Mas André Luiz, já em 58, ele fala que, é claro, os nossos genes estão ligados com as ações e reações do nosso passado, né? Mas nós vamos ter um corpo físico, aquele que é necessário para nós termos as experiências melhores possíveis na nossa vida para reparar o presente e construir o futuro luminoso. Mas ele nos fala que, embora tenhamos a atividade dos genes, nós podemos, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração desses programas genéticos, né, que trazemos em nós mesmos. E o que diz
grande cientista japonês, o Dr. Kazuo Murakami, que ainda está vivo, ele tem 82 anos, no seu livro O Código Divino da Vida. Para vocês terem uma ideia, ele é professor honorário da Universidade de Tsukubo, mas ele é um cientista extremamente premiado. Ele começou o seu trabalho na área de bioquímica e descobriu aquela enzima renina que está ligada com a questão da hipertensão arterial que todos nós vamos tendo, né, com o passar do tempo. Foi ele o descobridor dessa. Depois ele passou para a área da genética, desenvolvendo trabalhos nessa área. E ele é extremamente reconhecido. O que ele diz para nós, né? Que a felicidade e a saúde, elas se originam na nossa mente, né? E que as emoções positivas podem alterar a ação dos nossos genes. Então, ele desenvolveu trabalhos, especialmente trabalhos com o diabetes e a questão da alteração da glicose, trabalho que ele publicou, que está descrito aqui. Aquelas pessoas que eram submetidas a imagens, a filmes, e que as deixavam felizes, depois que elas se alimentavam, a sua glicose ela normalizava, os diabéticos. E os que eram submetidos a imagens de dor, de sofrimento, tinham alterações da sua glicemia. Então, ele explica que nossas emoções podem alterar a ação dos genes, exatamente. André Luiz fala que nós podemos, com a nossa conduta feliz ou infeliz, rebater, né, a carga genética que nós trazemos. E que os genes, então, podem ser ligados ou desligados por fatores mentais, né? Felicidade, entusiasmo, fé, oração, ansiedade, estresse, tristeza, medo, sofrimento. Quem de nós não passou experiências de dor e sofrimento e viu imediatamente seu corpo, sua harmonia física? Nós somos a pura expressão dessas verdades que aqui são ditas. E também Bruce Lipton, né, um pesquisador americano, ele tem uma linha de pesquisa na mesma área e publicou um livro chamado, entre outros, esse está traduzido para o português, A Biologia da Crença, né? Então, ele fala que as influências ambientais atuam nos genes muito mais do que nós podemos supor. A nutrição, o estresse e as nossas emoções, né? Então, o nosso genoma, que é o nosso... ali está contido todas as nossa carga genética, os nossos genes, né? Ele é mais amplo e suscetível do que podemos pensar a esses fatores exteriores. E como o estresse, né? O estresse nos adoece, né? E eu tenho muita experiência nessa área, porque todo médico é estressado. Então, nós sofremos muito e sabemos muito bem o que é isso. E, finalizando, então, nós queremos falar desse momento em que nós estamos atravessando. Haveria muito mais coisa para falar, mas torna-se cansativo, e cada um de nós vai ter que pegar e sublinhar aqueles livros de André Luiz milhares de vezes. Mas, olha, a Associação Médico Espírita ela tem essa função, ela veio para explicar, para ampliar, para correlacionar aquilo que André Luiz nos trouxe como ensinamento e que, às vezes, é tão difícil para o leigo, e até para despertar naqueles que são homens de ciência novas pesquisas, né? Através dos conhecimentos, das informações espirituais. Então, vejamos que nós estamos numa fase em que a ciência materialista ela se tornou dogmática, porque existe um corpo de evidências em várias áreas de pesquisa, né? Pesquisa com experiências de quase morte, pesquisas mediúnicas que têm sido feitas também pelo Dr. Andrew Newberg, que eu mostrei aqui, com o Alexander Moreira e o Dr. Júlio Pérez, né, que fizeram com os médiuns lá nos Estados Unidos, dentro de ressonância magnética, demonstrando que provavelmente aquele conteúdo psicográfico que os médiuns recebiam não eram do cérebro do médium, mas era um conteúdo provavelmente de natureza
extracerebral, porque o médium, quando ele psicografava e foi colocado o estudo dentro da máquina, né, de ressonância, o que acontece? As áreas parietais, que são a nossa ligação com o mundo aqui e agora, se apagavam e as frontais se iluminavam, que é a área, né, nosso ideal meta superior. E provavelmente eles colocam. Então as pesquisas elas vão indo, mas é que falta financiamento e falta oportunidade, porque as cátedras das diversas universidades elas são materialistas e esse dogmatismo que se faz presente se tornou uma seita, porque o cientista verdadeiro ele tem que estar aberto para todas as possibilidades. Mas hoje o que vemos é que a ciência ela é materialista reducionista, ou seja, tudo se resume à matéria, à interação das partículas. E tudo é resultado, então, da atividade cerebral. Não admite que a consciência é extracerebral. Então, esse manifesto, Manifesto for a Post-Materialist Science, publicado em 2014 também, ele foi conduzido pelo Mário Beauregard e pelo Gary Schwartz, que são da Universidade de Tucson, e pela Liza Miller, né? E teve a coparticipação do Larry Dossey, que é um médico americano com inúmeros livros em português importantíssimos, que para a gente aprender algo, pelo Alexander Moreira Almeida, que é o nosso professor doutor em psiquiatria da Universidade de Juiz de Fora, né? E também teve participação do Rupert Sheldrake. E esse manifesto ele foi assinado por diversos cientistas internacionais que se reuniram lá num rancho em Tucson durante 3 dias para colocar todos os pontos, todas as evidências que nós já temos em pesquisas sobre consciência, sobre experiência de quase morte, sobre mediunidade, enfim. É descrito no trabalho, e esses cientistas são de várias áreas, né, de campos da ciência, como biologia, neurociência, psicologia, a medicina de forma geral e a psiquiatria. E eles buscam demonstrar aí para nós que existem evidências suficientes para que aceitemos que a consciência ela não é fruto da atividade cerebral, mas ela existe independentemente da matéria, mudando, né, resgatando, então, um olhar para nós enquanto seres espirituais, trazendo-nos de volta integridade, né, trazendo-nos de volta poder sobre nós mesmos, enquanto seres que estão temporariamente mergulhados no corpo de carne. E fica esta reflexão para nós, né, da necessidade do estudo, do aprimoramento e, sobretudo, não é, da necessidade de nós utilizarmos todos os conhecimentos legados, porque André chama muita atenção em toda a obra para a questão dos nossos pensamentos e sentimentos, né, para a nossa transformação enquanto seres que buscam, caminhar na estrada de luz, na estrada que Jesus nos deixou, através da transformação para que nós sejamos criaturas mais compassivas, benevolentes, mais compreensivas, né? Mais bondosas umas para com as outras, né? Esse caminho que Jesus nos deixou, o caminho do perdão, sem ele nós não podemos alçar voos elevados, estaremos sempre acorrentados aos processos doentios, né? Às enfermidades. Enfim, a obra de André Luiz descortina imensamente, inclusive, esta relação, né, com o mundo dos espíritos, com os desencarnados, as relações dos processos obsessivos que muitas vezes nós passamos e nem percebemos. Então, fica para nós a gratidão a Francisco Cândido Xavier, por tudo que ele nos legou, né? Quantas décadas ainda mais, ou quantas encarnações para aprender todo esse conhecimento que está ali contido já em 503 obras. E agradecer a toda essa cúpula espiritual que cumpriu o prometido de Jesus, que disse que nos enviaria na hora adequada o Consolador prometido, porque enquanto humanidade jamais maduros, jamais capazes, né,
de absorver a palavra do Cristo. A minha gratidão a esses espíritos luminares e também a minha querida amiga irmã Marlene, que descortinou para mim esse outro lado do Espiritismo, essa outra face, né? A importância, então, desses ensinamentos em nossa saúde, né? E na compreensão dos fenômenos de saúde e doença e também no comportamento que o verdadeiro médico deve ter para com o seu semelhante na atuação dessa atividade que é considerada também missionária, mas nós ainda estamos tão distantes, né, de atuar como atuam os benfeitores. Um dia nós chegaremos lá e que Jesus nos abençoe, abençoe a todos que deixaram o conforto do vosso lar nesse sábado, que possa ter ficado pelo menos o nosso carinho, a nossa amizade nesta tarde tão especial. Muito obrigada. Doutora Marlene Nobre fez um trabalho extraordinário, trazendo para o mundo científico a obra de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, e que honra muito a nossa doutrina, a presença dessa gigante da ciência espírita. Começou ali com Chico Xavier, se formou ali pertinho, era o plano B, né? É o elo de ligação entre a ciência e a espiritualidade. Vou chamar a nossa irmã, a senhora Mônica, sim, por favor, irmã, para fazer a prece final e logo em seguida os médios se prepararem para para a aplicação de passes. Vamos, então, elevar a nossa mente, o nosso pensamento, para encerrar essa tarde tão cheia de boas notícias, tão cheia de boas vibrações. Agradecendo o Senhor pela oportunidade que aqui temos de ouvir, de compreender, de ficar sabendo de tantas realidades, de tantas coisas importantes para a nossa trajetória terrena. Agradecemos por esta oportunidade, por este espaço, por todas as pessoas que aqui estiveram, pela proteção dos espíritos, e agradecemos por esta casa. Te pedimos, Mestre, que siga conosco, nos abençoando e nos permitindo o merecimento de termos sempre oportunidades de esclarecimento e de luz como esta que tivemos hoje. Muito obrigada e que vamos todos sob as bênçãos de Deus. Que assim seja.